Então, boa tarde, né, a todos os nossos amigos aqui presentes, nesta tarde, bastante calor, né, mas estamos aqui, mesmo que virtualmente, estamos aqui, né, presentes com vocês. Isso muito nos alegra e agradecemos muito a presença de todos aqui. Sejam todos bem-vindos. Então, como a Darlene já falou, eu sou a Carmen, diretora da área da assistência e promoção social da Federação Espírita, né? E nesta tarde, aqui, o nosso objetivo é abordar mesmo sobre o fortalecimento de vínculos, né, na convivência, mas esse fortalecimento de vínculo não ficaremos só assim em termos de família, né? Logicamente, isso se expande a muitos outros setores da sociedade onde nós vivemos, do mundo onde nós vivemos, e principalmente nesse movimento espírita que nós fazemos parte. Então, o nosso objetivo aqui é falar sobre o fortalecimento de vínculos na convivência, numa visão espírita, mais precisamente numa visão espírita, trazendo assim como exemplo a mensagem do Evangelho, né, trazida aqui por Jesus. Então, esse é o nosso objetivo, é levar, então, dessa maneira simples, né, sem ser muito técnico, né, mesmo porque esse assunto sobre fortalecimento de vínculos, existem inúmeras palestras, né, maravilhosas, que até eu assisti, de Valdo, do Dr. Alberto Almeida, palestrantes, assim, sem até serem espíritas, né, técnicos, palestras muito boas, né? A internet aí está cheia desses assuntos. Mas sempre a gente, estando assim reunidos com os amigos, principalmente, né? Quando nós vemos aqui agora nessa tarde, queremos até contar com a ajuda dos universitários, a Túlia, a Darlene, os demais aí que sabemos, né? Que entende muito, né? Sobre essa questão da convivência e do fortalecimento de vínculos. E cada palestra ou cada exposição de um evangelho, por mais simples que seja, a gente sempre aprende uma coisinha, né? Eu, uma vez, assistindo uma exposição do evangelho, tudo que o palestrante falou, eu sabia quase tudo, assim, conhecia, tinha ouvido falar, já tinha um certo conhecimento, mas ele disse uma coisa que eu não sabia, né? Que eu desconhecia aquilo, e aquilo ali para mim valeu o tempo todinho do que ele foi falado ali, né? Primeiramente, então, eu vou apresentar aqui, vou abrir a nossa slide, né? O que nós temos aqui para apresentar a vocês. Então, nós vamos começar aqui, já expondo, vamos falar sobre... Primeiramente, eu quero mostrar as nossas obras em que baseamos, né? Tem muito mais livros, né? Que nós tiramos, assim, essas informações. Primeiramente... Nossa base de todo o nosso estudo está dentro dessa obra, Orientação, Assistência e Promoção Social Espírita. Esse é o nosso livro base para todas as atividades. É uma sugestão de como os centros espíritas, as casas espíritas devem trabalhar, né, de uma maneira mais coesa, mais orientada, né? Então, esse documento da FEB, né, muito importantíssimo para a nossa área. Temos também o livro Conviver para Amar e Servir, uma obra assim, maravilhosa também, que nos fala muito da convivência, né, do espaço de convivência. Eu convido a todos a conhecerem essa obra muito boa, muito maravilhosa, que muito nos esclarece. Logicamente, nós apoiamos também nosso estudo no Livro dos Espíritos, né, nas obras básicas, principalmente nas obras básicas, né, e nesse caderno aí que vocês estão vendo, Concepção de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. É um caderno produzido pelo Ministério do Desenvolvimento Social, né, da Secretaria Nacional de Assistência Social. Esse sim é técnico, né, um livro para técnicos, ele foi elaborado por profissionais que se colocaram assim à disposição para um diálogo, né, e esses profissionais, eles têm forte vínculo
na questão da convivência, do fortalecimento de vínculos, né? E eles trabalham muito nessa questão da política social, da assistência social. É um caderno muito bom, produzido, né, então, pelo Ministério aí do Desenvolvimento Social. Os itens são muito, muito bons, e isso ajuda muito, né, dá uma boa reflexão para todos aqueles profissionais e gestores na área da assistência social, nessa política de assistência social. Então, essas são as nossas, logicamente, tem outras obras que eu vou mostrar aqui para vocês, né, em que nos apoiamos nesse estudo de hoje. Então, nós vamos começar aqui. Primeiramente, olha só, quando eu vi essa frase de Edivaldo e Joana de Ângeles, eu falei, não tem como não fugir, né, dessa questão aí, onde tudo começa, né? Aí que começa a nossa questão do vínculo, né? A família. A família, olha só o que Joana nos coloca, é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. Então, aí começa, né, a nossa história de vínculo, porque como nós vamos ver, até para nascer, né, a gente precisa de duas pessoas. Então, aí começa todo o nosso caminhar, né, nessa questão do relacionamento, dos vínculos que nós precisamos ter para seguirmos em frente, né? Então, o que é vínculo? Pelo dicionário, né, pesquisado, o que tem a capacidade de ligar, de unir, de atar uma coisa à outra. É querer estar com o outro, né? Dar espaço também para que o outro esteja também conosco, né? Então, nós somos um ser social, nós precisamos um do outro, né? Para que a gente possa evoluir. Então, foi por isso que Jesus, todos nós consideramos, logicamente, né? Ele foi a pessoa mais extraordinária que passou aqui entre nós. Por que ele foi extraordinário? Logicamente, ele foi extraordinário não somente pelo que ele disse, né, entre aspas, né, pelo milagre que ele fez aqui entre nós, mas pelo exemplo que ele deu, né, convivendo, né, pelos laços, pelos vínculos que ele estabelecia com todos aqueles que estavam à sua volta. Então, por esse motivo, também ele foi extraordinário, porque ele mostrou que precisamos, né, desses vínculos, fortalecer a nossa convivência para que a gente possa, né, estabelecer esse relacionamento amoroso, para que a gente possa se conhecer, viver, ensinar, né, facilitar esse trânsito dos conhecimentos entre nós. Se não fosse isso, né, seria muito difícil. Eu li a obra Paulo Estevam várias vezes, né, umas duas, estou na terceira leitura desse livro, de tanto que eu admiro. E tem uma parte lá nesse livro do Paulo Estevam, para vocês verem como que Jesus ensinou bem, extraordinariamente bem, né, os seus apóstolos, os seus discípulos, que tem um item lá no livro Paulo Estevam, né, quando Paulo, com aquela honestidade que ele era muito peculiar na vida dele depois, né, ele era muito sincero, muito franco, né, ele agora já companheiro de Paulo, porque agora, né, ele de Pedro, quer dizer, e ele indaga Pedro, né, o que tinha acontecido com aqueles primeiros cristãos, daquelas primeiras perseguições que ele ordenara pessoalmente contra os cristãos. Então, após a narrativa de Pedro, né, contando tudo o que tinha acontecido, né, com aquelas perseguições que ele mesmo, né, fazia, Pedro foi relatando tudo, né, e Paulo ouvindo atentamente Pedro, tudo que tinha ocorrido com os cristãos. E Paulo fez uma indagação a Pedro, falou assim, Pedro, como é que você ainda, né, consegue caminhar aos lados dos fariseus? Né? Quer dizer,
como que eles sendo os fariseus, os responsáveis também por tanta mal feito aqueles primeiros cristãos, como é que Pedro conseguia ainda, né, caminhar aos lados dos fariseus? E a resposta de Pedro foi esclarecedora para Paulo. Ele disse assim: Paulo, é caminhando com eles que eu posso mostrar-lhes Jesus. É caminhando com eles que eu posso desvendar os ensinamentos de Jesus. Olha só que coisa linda, né? Se a gente não caminhar, se a gente não conviver, mesmo com os inimigos, nós não conseguimos, né, transmitir aquilo que nós queremos, né? E numa das falas do doutor Alberto Almeida, ele diz assim, numa das palestras que ele falou sobre convivência até, né? Ele diz que a fala, a teoria, a distância, ela pode nos sensibilizar. Um escrito pode nos enternecer, mas só a ação é suficientemente vibrante para contaminar, para contagiar o outro. Olha só que coisa linda, porque é impossível, gente, a gente ficar indiferente, né, a alguém que nos foi solidário, né, alguém que nos fez o bem. É impossível, ninguém esquece, né? É inesquecível um gesto de carinho, um gesto de ternura para aquele coração sofrido, para aquele coração ferido, para aquele coração brutalizado. E Jesus sabia fazer muito bem isso, transmitir ele, porque ele era uma energia boa, né? E quem se aproximasse dele jamais ficava indiferente, né, ao seu contato, à sua vida, né? Então, vínculo é isso, é estar junto, né? Dar espaço para que o outro também esteja junto conosco. E olha só, onde eu também encontrei uma coisa bastante interessante. Não se espante os adeptos com essa palavra ensino. Não constitui ensino unicamente o que é dado do púlpito ou da tribuna. Há também o da simples conversação. Está lá no Livro dos Médiuns, capítulo 3 do método. Capítulo do médio, ou seja, é no compartilhamento, né? É na convivência, na conversação, no relacionamento que nós vamos transmitindo o nosso aprendizado, né? O Amélia Rodrigues, né, ela nos diz numa frase muito feliz que os evangelhos são a vida de um homem através de outras vidas. Então, nessa simples conversação. E aqui eu abro um parênteses até para a gente, de um trabalho realizado pela nossa federativa, a Darlene, a nossa presidente, juntamente, lógico, com a sua equipe, com a sua direção. O ano passado, nos 40 anos da Federação Espírita de Mato Grosso do Sul, foi realizado uma coisa muito importante. Isso que é fortalecer vínculos, né? Nós saímos a visitar, essa era a proposta, né? A visitar a todas as casas espíritas do nosso estado. Visitar. Olha só que coisa, né, interessante isso. Isso é muito bom, isso é muito saudável. E fomos em todas essas casas, cada equipe saindo para os seus destinos já pré-estabelecidos, né? Visitando. Usamos o púlpito? Usamos a tribuna? Não. A proposta era visitarmos os nossos irmãos, estabelecermos esse vínculo muito importante, né? Você vê que os vínculos nós precisamos fortalecer não só na nossa família, né? No nosso grupinho ali, não. Isso tem que se expandir, né? A nossa família, no grupo que nós trabalhamos, no trabalho, na sociedade em geral, né? Na comunidade, no nosso bairro, né? Onde vivemos. Tudo isso é muito importante, porque isso estabelece em nós, nos dá força para que a gente possa ter estímulo de continuar, né? E eu achei bastante interessante, né? Nós saímos visitando esses nossos irmãos, essa proposta da federação, né? Porque isso nos ajuda, né? Nos dá uma injeção de ânimo, né? E ali nós nos reunimos
sem grandes palestras, sem nada, não. Chegamos, sentamos e ali estabelecemos a nossa conversação simples, né? Propostas aí na nossa tarefa do ano de 2019. Bom, então aqui temos essa colocação que eu achei bastante interessante. E aí eu trouxe um poema aqui, Fernando Pessoa, olha só. É fácil trocar palavras, difícil interpretar o silêncio. É fácil caminhar lado a lado, difícil é saber como se encontrar. É fácil beijar o rosto, difícil é chegar ao coração. É fácil apertar as mãos, difícil é reter o seu calor. É fácil sentir o amor, difícil é conter a sua torrente. Gente, então eu achei nesse poema de Fernando Pessoa uma coisa bastante interessante, porque realmente não é fácil a gente se relacionar-se bem, né? Todos sabemos. Né? Mas um bom convívio não é aqueles que unem as pessoas perfeitas. Não vai ter isso. Nós não vamos achar isso em lugar nenhum, pessoas perfeitas. Só no mundo espiritual, né? Lá nos mundos mais felizes, ditosos, aí sim, ao encontro de almas afins, né? Mas aquele que cada um aprenda a conviver respeitando o outro. Não é fácil, mas respeitando, o respeito já começa daí, né? E nós sabemos, principalmente nós que somos espíritas, né? Que um grupo familiar, ele é constituído de espíritos afins, né? Sejam para encontros de realizações nobres nas suas vidas, ou seja, mesmo por reencontros do passado, né? Reencontro com aqueles graves compromissos do passado, de vidas pretéritas, né? Isso daí é uma coisa, é um fato, né? Que existe. Então, nesses períodos a qual nós estamos vivendo, a humanidade está vivendo, principalmente agora no período dessa pandemia que nós estamos vivendo, né? Isso tem sido muito marcante em nossas vidas, porque nós estamos vivenciando, nós estamos marcados por um distanciamento físico, consequentemente, marcados por um distanciamento na nossa convivência. Isso tem um lado positivo e tem um lado também negativo disso tudo. Positivo por quê? Porque eu pelo menos tenho ouvido falar na TV que houve assim, com essa pandemia, todos tiveram que ficar em casa, no aconchego, né? Os pais, a mãe, o pai, os filhos, e assim, às vezes, desenvolvendo coisas, habilidades, um artesanato, uma culinária, mexendo com isso, mexendo com aquilo, né? E às vezes, com os espíritos afins, isso aí foi muito bom, né? Essa convivência, estar mais perto, né? Nesse relacionamento. Mas, ao mesmo tempo, meus irmãos, houve o seu lado também negativo disso tudo, infelizmente, porque parece que há reencontros, sim, reencontros não por acaso, né? Daqueles, como nós dissemos, né? Com os graves compromissos lá do passado, houve-se reencontros, e que, muitas vezes, forçados pelo algemas, né? Teve que haver esse encontro. Resultado disso tudo, houve uma epidemia de violência doméstica dentro de uma pandemia. Olha só, uma epidemia dentro de uma pandemia. Isso é muito triste, né? O resultado disso tudo foi o quê? Violência contra a mulher, contra o idoso, contra o jovem, contra pessoas portadoras de deficiência, né? Isso é muito triste. E eu fazendo também uma pesquisa quanto as pessoas, principalmente nós que trabalhamos na área da assistência social, que saímos a campo, né, nessas comunidades bastante carentes, bastante vulneráveis, a gente nota, eu até ano passado, trabalho assim até na instituição que eu trabalho, né, que é o que nós fazemos temos atividades, muitas famílias carentes ali, né, e eu vi nessa pesquisa, né, que 11 milhões de pessoas moram em casas superlotadas. Isso é um fato, realmente, né?
Apenas, assim, pessoas com, por exemplo, às vezes em um cômodo apenas, mora a mulher, o marido, o genro, ou a nora, os filhos, os netos. Então, cômodos bastante pequenos, né? Então, 6% da população vivem nessas condições, né? De casas superlotadas, às vezes até um cômodo. Eu já fui em casas que moravam 10 pessoas, até o ano passado isso, que era ela, 8 filhos, 8 ou 9 filhos, né? O genro, e os netos também, um cômodo, uma sala, um quarto, uma cozinha e um banheiro. Então, não vamos levar nem no campo da higiene, né? Do cuidado que devemos ter no isolamento com essa questão da pandemia, não. Vamos pensar nessa questão da convivência, né? Dessas pessoas que têm que estar, né, ali forçados sobre algemas, que a gente fala, né? Para estar ali, né? Todos juntos ali, como que deve ser, né? E aí eu fiquei pensando assim, como agir nessa situação, né? Porque aí é uma realidade geral, né? Não só nessas famílias, mas nas outras famílias. Como agir nessa situação? E olha só o que eu achei em Joana de Ângeles, Divaldo também. Quando não se sabe como agir em relação aos graves desafios do ódio e da agressão, que se pergunte à caridade qual o melhor procedimento a aplicar. Olha só, né? Então, a gente sabe que a família é um reduto ali coletivo, né? No qual que aquele que tem melhor condições de ajudar, que ajude, né? Que possamos fazer o melhor para que possamos suavizar essa situação. E no livro Vinha de Luz, Emmanuel, olha só que lição maravilhosa também. Em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Quem dá o pão ao faminto e água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino, em qualquer setor da existência ou da fé religiosa a que foi chamado. Olha só, então, muitas das vezes, nós que saímos, que somos dessa área, né? E a gente percebe que, às vezes, em certas famílias, tem aquele que é um pouquinho mais lúcido, tem aquele que é um pouquinho mais esclarecido, até mães mesmo. Elas já começam, gente, onde eu faço parte, né, de um trabalho voluntário, logicamente, no campo da assistência social, dentro do espiritismo, né? Tem famílias, tem mães que aceitam assim, e a maioria são evangélicos, mas eles estão aceitando as orientações, né, os esclarecimentos dentro da visão espírita. Então, é nesse trabalho, nessa sementinha aí que nós vamos ter que ir plantando, né, nutrindo coisas boas para que possam elas ou eles, né, daquela família, servir de ponte, né, aos ensinos, aos esclarecimentos de todos aqueles que estão ali naquele lar, naquela família, né? E aí, nós continuamos assim, porque como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Olha lá no livro Pão Nosso, de Chico Xavier, né? Aí eu lembro aqui a vocês, vamos, né, lembrar essa fala, né, da primeira epístola do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, quando ele diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e se não tivesse amor, nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Né? Então, o amor na convivência precisa, né, de certos sacrifícios. Em razão disso,
as menores manifestações de caridade, caridade de pensarmos, né? Caridade de agirmos, caridade de falarmos, de saber conviver com as diferenças, isso é muito importante. Tratar a todos, né? Todos aqueles diferentes com equidade, né? Eis aí o nosso desafio. E aqui eu abro um parênteses para contar um caso, uma situação que eu vivi, né? Quando eu trabalhei num projeto da prefeitura. E lá, nesse projeto, é um trabalho bastante pesado, bastante difícil, esse trabalho nesse projeto. E lá tinham duas funcionárias nessa... aliás, foram duas. Começou, eu vou dar os nomes aqui de Maria e a outra de Joana, porque agora, no momento, eu não lembro do nome dela, né? Mas a Maria era uma funcionária muito alegre, muito divertida, muito alto astral, teve uma vida muito sofrida, né? Muito difícil a vida dela, desde a infância foi muito sofrida. E ela estava trabalhando ali conosco, mas muito alegre, muito divertida. E sempre quando via alguém assim meio triste, ela ia lá, conversava, levantava o ânimo. Não, isso passa, e dava aquele conforto, né? Para todos nós ali que convivíamos com ela. E ela nesse sentido, ela era muito boa, muito legal. Só que tinha um detalhe, ela era funcionária, né, dessa instituição, desse projeto, e ali era responsável por cuidar da cozinha, cuidar do lanche, arrumar, limpar as salas, deixar tudo arrumado. E nesse aspecto ela não era muito legal. Ela deixava a desejar, e ela tinha... a coordenadora tinha que sempre, né, dar ali, né, uma orientação, pedir para que fizesse melhor, e ela lá fazia do jeito dela e seguia em frente. Mas muito alegre, e a gente convivia bem com ela por causa dessa alegria que ela transmitia a todos nós. E um dia ela ficou doente, ela ficou bastante doente, teve que se ausentar, teve que tirar uma licença e não tinha previsão de quando ia voltar. E nessa tarefa, nesse projeto, não poderia faltar alguém assim como ela, teria que pôr imediatamente alguém para substituí-la. Chamou a outra pessoa, vamos dar aqui o nome de Joana, porque eu não lembro o nome dela, né? Chamou a Joana, completamente diferente da Maria. Fechada, tímida, bem retraída, né? Quase não conversava conosco, e conversava apenas o necessário, e respondia aquilo que a gente perguntava. Mas tinha um detalhe, a Joana era extremamente organizada, tudo ficou maravilhosamente organizado naquele setor em que a outra estava, né? Ela deixou as prateleiras muito bem arrumadinhas, muito bem limpinhas, o chão limpo, os móveis limpos, né? Trouxe da casa dela toalhinhas de crochê que ela fazia, enfeitava ali os móveis, né? Trazia flores naturais, enfeitava com vasinhos aquele setor, e a gente sentia bem com o convívio da Joana. Olha só, uma totalmente diferente da outra. Mas uma, vocês entendem, assim, o sentimento que cada uma trazia, enquanto uma era no falar, nos gestos, assim, de ser alegre, espontânea, que aquilo nos fazia bem, a outra também nos fazia bem, porque deixava aquilo todo, aquele ambiente gostoso, cheirosinho, com perfume das flores que ela trazia naturais. A uma fazia de um jeito, a outra fazia do outro, mas as duas nos agradavam do mesmo jeito. Pode ser que meus colegas lá do serviço, né, não perceberam isso, mas eu percebi. Então, é esse olhar que a gente tem que ter para com os nossos, né, que aqueles que nos compartilham a existência, que a gente tem que ter, que ninguém é perfeito, né? Todos têm o seu talento, todos têm o seu jeito de manifestar o seu amor, né? É isso que nós precisamos, né, prestar mais atenção no nosso dia a dia. Eis aí o nosso desafio. Seguindo em frente, então, o que caracteriza o enfraquecimento ou até a ausência de vínculos em todos nós, na sociedade onde que nós vivemos? Eu não vou, logicamente,
perguntas, porque ficou marcado para depois, né? Mas vamos responder aqui. Eu trouxe lá de Edivaldo também, ó, Joana de Ângelo, olha o que ele responde. Ela responde, né? O homem está doente, e com efeito nesse período de transição, ele exterioriza os estádios de desequilíbrio. A ciência e a tecnologia, que tanto contribuíram para o progresso intelectual e para as conquistas pessoais do homem e da sociedade, não equacionaram o problema da consciência, o problema do ser. Olha só, que maravilhoso, né? Ainda nós precisamos do nosso autoconhecimento, nosso autodescobrimento, né? E prosseguindo. Depois de mais de 6.000 anos de pesquisas na área da ciência, logramos atingir o ápice. Mas ainda não tivemos a coragem de atingir o eu, de criar uma transformação real, profunda. Porque o progresso ético-moral é vertical, exige muito, enquanto que o progresso intelectual é horizontal. Podemos realizar através da absorção de experiências e conhecimentos pela repetição, pelo exercício. A gente vai repetindo, né? Um vai passando os conhecimentos para o outro, vai repetindo até que a gente, né, nessa parte intelectual, nós estamos, né, melhores. Mas o progresso moral, através da reencarnação, em que corrigimos uma aresta, adquirimos a experiência para corrigir uma outra faceta, um outro detalhe, caindo e levantando. Na moral, né? Daí a grande crise que nós registramos na sociedade é a crise do homem perante a si mesmo. Eu achei isso sensacional, porque a gente vê mesmo que a gente avançou muito no aspecto material, mas nos sentimentos ainda nós não estamos sabendo, né, acompanhar esse progresso. Mas graças a Deus, a nossa doutrina, né, através de uma benfeitora dessa, como Joana de Ângeles, né, estamos aí recheados, né, de obras maravilhosas que vêm nos trazer essas informações para a nossa melhora. Por quê? Porque nós temos valores dentro de nós maravilhosos, valores extraordinários, mas nós estamos ainda distraídos ainda do mundo, né? Nós estamos ainda muito voltados ao mundo, ao terra, né? Mas nós precisamos, né, usar esses recursos que estão guardados lá dentro de nós. E Joana de Ângeles vem, né, através dessas obras maravilhosas, nos despertarmos para isso. Tem um capítulo no livro O Homem Integral, ela fala do autodescobrimento. Maravilhoso essa parte aí do autodescobrimento, né? Então, como podemos, de forma prática, enriquecer os vínculos afetivos? Primeiramente, o amor, como nós já falamos, né? Dr. Alberto Almeida, ele diz assim, que o amor é a pedra fundamental, a pedra de toque da convivência, né? Estar com o outro não é olhar para o outro, é olhar para si. Olha só o que ele diz. Não é apenas amar o outro, é amar-se, porque o outro é que dará possibilidades de me desenvolver. É uma troca, né? É uma via de mão dupla. Assim como eu proporciono amor ao outro, eu vou receber esse amor, né? O respeito. Respeito, gera uma dignidade. Então, quando eu adquiro aquela dignidade, eu sou respeitado, né? Respeito em tudo, né? Se o outro não concorda com aquilo que eu também não concordo, vamos respeitar, cada um tem a sua maneira, a sua ideia, né, de seguir. Então, temos que aceitar, e assim que a sociedade vai se reconstruindo, e assim que os vínculos vão se estabelecendo, quando há um respeito. Se fugirmos a isso, fica difícil de estabelecer um vínculo, né? Isso que nós temos que ir nutrindo na sociedade, esse respeito, né? Diálogo, a arte de saber conviver, está se perdendo o diálogo, né, hoje em dia, mas isso é fundamental, é essencial numa situação de convivência. Para conviver, você tem que, né, se relacionar, tem que conversar, manter os diálogos, né? E o tempo também é uma coisa maravilhosa, né? Que nós precisamos termos tempo para nós,
para nossa família, para todos aqueles. Então, estabelecer esse vínculo é muito importantíssimo, né? E até eu vi esses dias eu vou até pedir a permissão aqui para ler para vocês, né? De um ator desconhecido, um comentário sobre a questão do tempo. E o que ele falou foi maravilhoso, eu achei muito interessante, que ele diz assim: se tivéssemos depositado na sua conta do banco, você fosse o cliente dessa conta do banco, todos os dias, R$ 86.400, e você teria o dia todo para gastar esses R$ 86.400 ao longo do dia, e no outro dia você gastou, e no outro dia você teria mais R$ 86.400, estariam disponíveis para você, isso seria maravilhoso, né? Então, todos nós somos clientes desse banco, e esse banco se chama tempo. Ele disse assim: Deus nos dá 86.400 segundos para serem vividos da melhor maneira possível, amando, aprendendo, respeitando, ensinando, caindo, levantando. Deus nos dá esse tempo todo. E por quê? Para sabermos o valor de um ano, pergunte ao garoto que repetiu de ano. Para sabermos o valor de um mês, você pergunta a uma mulher que teve um filho prematuro. De uma semana, a um editor de um jornal semanal. Para saber o valor de uma hora, pergunte aos amantes que não veem a hora de se encontrar. De um minuto, quem perdeu o avião? Para saber o valor de um segundo, quem conseguiu evitar um acidente de trânsito? E para saber o valor de um milésimo de segundo, pergunte a um atleta que ganhou uma medalha de prata nas Olimpíadas. Olha só. Então, por isso, não desperdicemos o nosso tempo, ele é o nosso bem maior. Mas não aquele tempo, né, demasiado, ficar tanto tempo numa boa vida, não, né? Isso é muito importante, porque com ele nós vamos, um pouquinho de tempo nós vamos compartilhando com as pessoas que a gente ama, né, com os filhos, com as esposas, com os maridos, com os netos e tudo mais. Porque se a gente perde, só depois a gente vai dar valor quando a gente perde, né? Então não adianta a gente pensar no futuro, fazer isso, fazer aquilo, não. O importante é agora, né? Porque o ontem, como ele diz, é história. O amanhã é um mistério, mas o hoje é uma dádiva. Então, isso é questão do tempo, é fundamental, essencial na nossa vida, né? Bom, a necessidade, eu tenho que andar mais um pouquinho, que tem mais coisas aqui, da convivência, né? No espaço de convivência, esse espaço de excelência. Na pergunta do Livro dos Espíritos, na pergunta 766, olha que Kardec pergunta: a vida social está em a natureza? Certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Então, o ser humano é um ser social, ele precisa do outro, então, né, para manifestar, né, as suas qualidades, as suas características, em colocar em ação os seus dons. Então, sem a convivência, é impossível, né? Até transmitir aquilo que a gente sabe, né? Então, até para nascer, como eu disse, né, lá no comecinho, até para nascer o homem, né, nós precisamos de duas pessoas, né, para a nossa viagem aqui na carne. Para reencarnarmos, a gente precisa dessa relação dessas duas pessoas, né, aqui entre nós. Porque como que nós vamos, né? Como que, se precisamos de duas pessoas, como nós vamos chegar até a divindade, como nós vamos chegar até a nossa evolução, se nós vivermos distanciados, né, um dos outros, né? E aqui eu trago um outro exemplo, vamos falar desses exemplos maravilhosos aqui, porque conforme o ideal é assim o homem, lá em Leão Denis, Casa do Caminho. Então, a Casa do Caminho, ela foi um dos... a Casa do Caminho foi um marco, assim, na história do cristianismo, né? Porque lá foi uma casa que nasceu, assim, na vontade daqueles discípulos, né, do mestre, de unir-se, e formar ali, né, uma escola,
de formar ali um campo de trabalho para eles. Então, essa vontade irresistível que eles tinham de se unir era necessária. Então, a Casa do Caminho foi esse marco maravilhoso para todos nós que está lá no livro Paulo Estevam, quem vê esse trechinho, é maravilhoso como era o trabalho deles. Tinham desentendimentos lá? Tinha. Tinha as discussões? Tinham. Quem lê o livro Paulo Estevam vê. Mas eles procuravam de tudo, né, para se manter unidos, para estabelecer esse vínculo, né? E uma dessas passagens que eu acho mais interessante, né, também no livro, é quando Pedro, né, ciente que Gamaliel, que era o grande doutor da lei, que, né, era lá, vamos dizer assim, o mentor de Paulo, né, ciente da nobreza que Gamaliel tinha, né, Pedro sabendo disso, né, ele Paulo e Estevão sofrendo todas as acusações, já naquele processo de ir para o apedrejamento, né, ele resolve, junto com seus companheiros, para evitar o apedrejamento de Estevão, convidar Gamaliel a visitar a Casa do Caminho. Então, visitaram ali aquelas instalações na Casa do Caminho. Então, expostas essa decisão de Pedro, né, para que eles estivessem lá, para que convidasse Gamaliel, ele designa, né, João, o seu mensageiro escolhido, foi lá e convida o Gamaliel para visitar a casa. Então, Gamaliel aceitou o pedido de muito boa vontade, né, e seguiu, né, a casa do Caminho. E lá chegando o doutor da lei, nessas dependências, né, ele não pôde evitar, né, aquela impressão que ele teve, maravilhosa, que levou ele até as lágrimas, né, do tudo que ele via ali. Leitos acolhedores, mulheres desamparadas, crianças, os anciãos, tudo ali sendo acolhido com muito carinho, com muito amor naquelas dependências, né? E todos ali seguiam a Pedro como se estivesse seguindo, assim, aquele vulto, tendo aquela presença de um pai amoroso para com todos eles. E Gamaliel ficou atônito diante daquela situação, do que ele via, do que ele ouvia ali na Casa do Caminho, né? Então, só agora tinha caído a ficha dele, que só naquele momento ele reconhecia que o judaísmo jamais havia cogitado desses pousos de amor. Ele não tinha visto em nada, em lugar nenhum, aquele pouso maravilhoso de amor. Então, ele ficou assim, ele compreendeu o êxito, né, dessa nova doutrina que o Cristo veio trazer, aquele Cristo desconhecido, ignorado da mais alta sociedade, né, da mais culta lá de Jerusalém, né, estava triunfando no coração daquelas pessoas infelizes, né, daquela casa que o acolhiam tão bem, todos aqueles que lá chegavam, pelos laços, né, da amorosidade, do amor entre eles. E o outro ideal é a parábola do bom samaritano. Olha só, essa parábola, ela é um modelo, né, a metodologia do serviço da área da assistência social. Jesus nos apresenta aí três pessoas. Duas pessoas é como se não tivesse envolvimento nenhum com o caído lá da estrada. Acredito que todos conhecem essa parábola, né? Não teve nenhum envolvimento. A terceira pessoa foi, sim, que foi o mais relevante de toda essa história. Por quê? Porque justamente foi o que viu, observou, né, que acolheu e que teve todo aquele movimento de compaixão pelo próximo. Então, é uma parábola que serve como um ideal em nossos caminhos para que a gente possa entender, né, convivendo e amando. Eu trouxe aqui para vocês também, vou passar rapidamente, vou falar rapidamente sobre isso, não vamos, só para a gente ter um conhecimento, né? Como que eram as características das igrejas de Antioquia e Corinto, segundo Emmanuel e Paulo Estevam. Ambiente de simplicidade pura, todos amavam as obrigações diurnas, aguardando o repouso da noite nas reuniões da igreja, qual a uma bênção de Deus. Sentiam-se todos unidos por soberanos laços fraternais.
diante das questões de pensamento divergente, eram convidados à fraternidade e à união. As assembleias eram dominadas por ascendentes profundos do amor espiritual. A solidariedade estabelecera-se como fundamentos divinos. As dores e os júbilos de um pertenciam a todos. Isto está no Centro Espírita, no livro, né? E a promoção do espírito imortal. A união de pensamentos em torno de um só objetivo dava ensejo às formosas manifestações de espiritualidade. A interpretação dos ensinos de Jesus eram levados a efeito em algum recanto a menos e solitário da natureza. A igreja tinha o seu departamento de assistência aos que necessitavam de pão, vestuário e remédios. Diariamente, à noite, havia reuniões para comentar uma passagem da vida do Cristo, em seguida a pregação central. Todos entravam em silêncio, a fim de ponderar o que recebiam do céu através do profetismo. Outras possuíam faculdades curadoras, que eram aproveitadas em favor dos enfermos. O mediunismo evangelizado de todos os tempos modernos é o mesmo profetismo das igrejas apostólicas. Né? Isso é só para um conhecimento, logicamente, que cada item desse, nós teríamos que aprofundar, daríamos bastante, né, tema para a gente falar. E aqui o espaço de convivência. Isso está no livro Conviver para Amar e Servir, porque nós temos que a ápice, ela é essencialmente relacional. Porque na ápice é o espaço das relações interpessoais, grupais, familiares, geracionais, etc. É nesse espaço de relações sociais e espirituais que se processa a afirmação dos valores cristãos, preconizados pelo Espiritismo. Fraternidade, igualdade, liberdade, diversidade, e assim vai, né? Justiça, respeito mútuo, numa palavra, relações baseadas na caridade. Então, nós não evoluímos no isolamento, né? Nós precisamos, o outro, para mim, ele será a todo instante a minha referência, por estar sempre em relação, né, conosco e vice-versa. Bom, e aqui nesse espaço de convivência, o que nós precisamos, né, exercitar nesse espaço de convivência? Construção coletiva a partir da realidade e do sentido dos usuários, se constrói com o outro e se estabelece como convivência. Então, Jesus nos convida a todos a refletir, né, sobre o que fazem uns pelos outros. Coloca nós próprios, né, como sujeito da nossa ação. Espaço desprovido de formalismos, regras, burocracias, sem o engessamento da programação, dificuldade em perceber o cotidiano do outro das instituições. Isso, gente, sem formalismo, sem regras, porque onde há muito formalismo, há muitas regras, ali nada pode mudar, tem que ser daquele jeito, né? Porque às vezes tem instituições que ali a ordem é não mudar, tem que ser daquilo ali, não pode mudar nenhuma cadeira, né? Não pode sair do lugar, não pode ser assim. É, fica muito difícil. Eu mesmo já teve situações em que eu preparei um material para ser trabalhado lá junto às famílias e que naquele dia houve uma situação que provocou uma certa curiosidade nas pessoas ali. E eu notei que eles estavam mais interessados em saber sobre aqueles assuntos que eles estavam ali naquele momento, querendo saber, né? E perguntaram para mim, você pode falar sobre isso? Né? O que o Espiritismo pode... o que o Espiritismo fala sobre isso? A questão era sobre Adão e Eva, né? Se Adão e Eva existia mesmo, como que foi isso? E perguntaram, e como que o Espiritismo fala aqui que é Adão e Eva? Mesmo lá nas situações da comunidade, né? Aí eu vi que havia aquele interesse, e falei, bom, a aula não foi para isso, preparada para isso, mas eu posso aqui, nesse momento, se vocês querem mesmo, todos queriam, todos levantaram, é o que nós queremos saber, sim. Eu falei, bom, vamos dar início, então, aquilo que ficou pendente, aquilo que eu não souber, no próximo encontro nós vamos falar sobre essa questão, né? Continuar falando sobre essa questão, tirar as dúvidas, né? Então, a gente muda, né?
aquele lá não deu naquele dia, mas aí fica guardado aquele planejamento, aquele plano de aula, vamos passar para outro dia e vamos esclarecer aquilo que no momento, né, mais interessa. Lições de Jesus, aproximação com o outro, naquilo que é íntimo de suas vidas em determinado momento. Gente, muitas pessoas sabem muito pouco de Jesus, muito pouco. Nós precisamos divulgar mais, falar que Jesus realmente é o nosso Consolador. Né? Tem pessoas que, na comunidade, eles não sabem, não conhecem os ensinos, né, de Jesus, eles não sabem desse consolo, né, que as lições de Jesus nos traz, e conhecem muito pouco. E a vulnerabilidade, gente, como, né, está no nosso manual lá, a população em situação de vulnerabilidade e risco social é aquela que está sujeita à exposição e risco de diferentes naturezas, tanto econômicas, quanto culturais, quanto sociais, espirituais, psicológicas. Então, tudo isso é a vulnerabilidade em todos esses setores. Né? Às vezes, até a gente mesmo, naquele dia, naqueles períodos, a gente está tão sensível, tão vulnerável, né, a certas coisas, né, que a gente precisa de um consolo, né? E Jesus é esse consolo. Não importa onde, a vivência do Evangelho, conceder o espaço enquanto um campo relacional capaz de proporcionar um mergulho na construção das experiências e das relações. Olha que importante, né? Espaço onde a distância e o autoritarismo vão se reduzindo e a solidariedade se engrandece. Pensar e construir um espaço de convivência implica na possibilidade de construção de relações diferenciadas para o dia a dia. Vamos viver, né, o Evangelho, porque assim nós vamos diminuindo esse espaço, essa distância, esse autoritarismo que existe em nós. Porque quando eu estabeleço, quando nessa questão da distância e do autoritarismo, quando eu vejo o outro, quando eu percebo o outro, alguém que necessita de mim, ele precisa de mim, eu tenho que estar lá porque ela precisa do meu trabalho, eu preciso que ele esteja lá, eu tenho uma relação de autoritarismo, né? Então, o fulano, ele lá, como que eles vão viver, né? Como que eles vão se virar sem eu lá para orientá-los? Mas quando eu passo a perceber no outro um sujeito capaz de galgar, né, a sua transformação, aí eu tenho um movimento de compaixão para com esses nossos irmãos. Então, esse é o nosso trabalho. Trata-se de um grande desafio propor, implantar, desenvolver atividades assistenciais sob as perspectivas da convivência, educação, criatividade pelo trabalho. Essa metodologia requer de nós espírita planejamento sistemático. Lógico, se a gente vai para um trabalho, tem que ter um planejamento, não podemos ir assim, sem conhecimento, né? Sem ter algo bem planejado. Estudo aprofundado da doutrina espírita. Gente, é muito importante o estudo. Agora aí, né, a área do estudos espíritas, lançando aí novas, né, apostilas, novos cadernos para a gente, é muito importante o estudo. Não é porque eu sou da área da ápice, que eu trabalho lá com as pessoas mais simples, mais humildes, que não precisa estudar. Precisa sim. Nós precisamos ter um estudo, um conhecimento em tudo. Né? Na mediunidade, conhecer um pouco do sistema lá da área do DIGE, né? da infância e juventude, precisamos ter um conhecimento geral, básico de tudo, porque olha só o que aconteceu comigo, né? Elas queriam saber de uma coisa que era do estudo da doutrina espírita, né? Não era nem da assistência social, mas é muito importante, né, esse estudo da doutrina. Vamos estudar. Nós precisamos, né? Disciplina no combate à rigidez, que eu já falei, inflexibilidade, que nos torna incapazes de perceber o outro em suas reais necessidades. Dor, sofrimentos, alegrias, porque dentro de cada pessoa, gente, há sacrifícios, há lutas, há renúncias que a gente não vê, né? Então, aqui, já quase encerrando, né? Se nós estamos passando um pouquinho, observa-se a preocupação do Cristo no sentido de uma ajuda mais solidária.
Trata-se, isso sim, de envolver-se com o outro, estabelecer uma relação solidária, de afetividade. Trata-se de perceber o outro com quem você se constrói e perceber como você se constrói na relação com o outro. Este ato de construir, de viver, de se relacionar com o outro, traduz em si mesmos como a mensagem do Cristo deve ser transmitida. Não é simplesmente falar do Cristo, mas é viver a mensagem do dia a dia. O que mais as pessoas registram nos evangelhos são os diálogos do Cristo com aqueles à sua volta, em um envolvimento amoroso e com tempo suficiente para ouvir e conversar. Isso está lá no livro Conviver para Amar e Servir. Então, o magnetismo grupal, a convivência, a acolhida, a escuta e a possibilidade de aprendizagens múltiplas sob a ambiência da legítima fraternidade será a expressão de eu evangelizar no sentido posto por Jesus, o resgate da dignidade, né? Então, Cristo propõe a convivência como uma condição para transmitir e viver a pureza de sua mensagem de amor. E aqui eu trago, né, exemplos maiores para todos nós aí que conhecemos. Jesus, nesse envolvimento amoroso com seus seguidores naquela época, né? Nosso querido Divaldo, sempre atencioso ali, nesse serviço dele, nesse envolvimento também amoroso. O Chico Xavier também, né? Figuras marcantes no nosso movimento, na história aí da nossa humanidade toda, né? Então, eu vou só mostrar aqui rapidamente para vocês, gente, essa aqui é a parte mais técnica, né? Do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Porque tem, sim, serviços aí de instituições não espíritas, até que vou partilhar, né? Uma fala que é do Edivaldo, lá do Rio de Janeiro, que ele diz assim: nós, dos centros espíritas, não vamos competir com os CRAS, com os CREAS que nós temos no nosso município. Lá tem técnicos, pessoas especializadas, né, para atender certas demandas, né, no campo da área da assistência social. Então, nós temos que saber, né, os caminhos, os vínculos que a gente tem que estabelecer com as instituições para que a gente possa encaminhar, né, esses nossos irmãos aí que necessitam desse tipo de serviço. Então, o que é o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos? É um serviço da proteção social básica do SUAS, que é ofertado de forma complementar ao trabalho social com famílias, né, por meio do serviço de proteção e atendimento integral às famílias. E do serviço de proteção e atendimento especializado também, que são os CREAS, às famílias, né? Ele realiza atendimento em grupo, lá tem atividades culturais, artísticas, de lazer, esportivas, né? Então, é uma forma, assim, de intervenção planejada, né? Então, diante dessas situações desafiadoras, ele estimula as pessoas nessa construção, nessa reconstrução de suas histórias, de suas vivências. Ali, praticamente, né, uma roda de conversa que ajuda muito nessa situação. Esse serviço é ofertado aonde? No Centro de Referência de Assistência Social ou nos centros de convivência. O público são crianças, jovens e adultos, pessoas com deficiências, pessoas que sofreram violência, e todo tipo, né, de vítimas do trabalho infantil, de jovens, crianças fora da escola. Então, são centros bastante interessantes que nós devemos conhecer para encaminhamento, né, dessas pessoas nesses centros de convivência. O objetivo, então, é fortalecer as relações familiares, comunitárias, promover a integração, a troca de experiências, o que já foi, né, aí falado. Sempre em caráter preventivo. É melhor prevenir, né, tratando, né, acolhendo essas pessoas, né, dando todo o apoio, todos os direitos que ela tem diante daquilo que ela necessita para, assim, né, melhor seguir em frente. Então, são ações organizadas, são por faixas etárias, né, crianças de 6 até idosos, né, pessoas idosas, e para participar
desse serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, o cidadão deve procurar o centro de referência da assistência social do seu município. O Evangelho, minha gente, olha lá, Amélia Rodrigues, a nova ou a boa nova é a mais expressiva história de uma vida através de outras vidas, iluminando a vida de todos os homens. Eis uma pergunta, né? Como é que a minha vida está se entrelaçando com outras vidas? Em todos os setores, né? Da sociedade, da família, como nós estamos? Eis aí uma pergunta para que a gente possa fazer durante a nossa caminhada aqui, né? Com aqueles com as quais nós compartilhamos a nossa existência. Vamos passar agora para o nosso amigo. Bom, boa tarde a todos, né? Que a paz, o amor e a luz do nosso Mestre Jesus possam nos envolver. É para nós motivo de muita alegria, emoção, gratidão, né? Podermos participar nesta tarde com todos, neste estudo da área de assistência e promoção social espírita, e que nós possamos continuar desenvolvendo nesta tarde, né, o ideal de aprender, acolher e servir. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre a família, sobre o acolhimento, né, e a nossa fala vai estar pautada nessas 3 obras: Iluminação Interior, né, do Espírito Joana de Ângeles, pela mediunidade do Divaldo Franco; Vereda Familiar, né, pelo Espírito da Teresa de Brito, pelo nosso Raul Teixeira; e do livro Orientação, Assistência e Promoção Social Espírita, da nossa Federação Espírita Brasileira. Nós sabemos que a família, ela é a escola da alma, a base de tudo. É o educandário para o nosso aprendizado, para a nossa formação moral. Então, vamos podendo buscar o entendimento perante o papel que nós temos que desempenhar na nossa vida. O acolhimento, nós sabemos que a doutrina espírita é uma doutrina de amor, de tolerância, de orientação e de esclarecimento. E também podemos crer que o Espiritismo também é uma doutrina de acolhimento. E dentro da proposta de aprender, acolher e servir, para nós todos os trabalhadores da seara de Jesus, que estamos dedicados ao bem, acolher as pessoas de forma fraterna é o início de tudo. E esta nossa formação começa no exemplo dentro do nosso lar. Pois bem, dentro da nossa escola da alma. Relações familiares. Vamos tentar agora aqui ter um entendimento sobre o assunto, né? O lar na Terra é um bendito laboratório para as experiências da evolução do espírito. A família constitui uma verdadeira escola na qual recebemos aquilo que afetivamente para nós está reservado nesta existência. Este núcleo de convivência é um educandário de excelente qualidade para os ajustes das mais variadas naturezas, sendo sempre uma oportunidade de crescimento espiritual. Aqui nós podemos perceber a teoria da reencarnação. E como Chico Xavier nos fala, que na reencarnação
ninguém erra de endereço. Já vivemos muitas vezes, estamos com as pessoas certas para ajustarmos os nossos corações, seja no lar, na casa espírita ou na convivência social. Não lamentemos o ninho doméstico que se encontra conturbado ou desfeito, nem a solidão que possamos sentir. Entendemos que, provavelmente, é uma lição pela qual necessitamos passar no caminho de nossa evolução. Se entendêssemos que a família verdadeira é a família espiritual e que a família terrestre nos é um educandário, passaríamos a conviver melhor com os nossos familiares. Talvez, para alguns deles, o amor não desabroche facilmente, mas o primeiro passo pode ser dado no momento em que aprendamos a não revidar, a silenciar-se uma palavra de carinho não puder ser pronunciada. Então, a fé em Deus e a fé na vida futura nos permite compreender melhor a vida. Temos a necessidade de aprender a silenciar os nossos corações. Resignação, né? Mais uma vez, nós temos que aprender como o silêncio, né, pode nos amparar. Emmanuel nos diz que silencie o seu coração. Deus sabe a hora de intervir. E Chico também nos ensina assim: a mim, o dever de ser cada dia melhor. Ao próximo, o direito de ser como é. Pois bem, tenhamos então a certeza que cada membro do nosso lar é uma gema preciosa, que nos é concedida para a nossa labutação e que o convívio diário deve ser norteado no amor, no respeito, na resignação. O lar é, em realidade, a primeira escola da vida física. E a família é o mecanismo superior para a valorização da harmonia em nossa existência. Agradeçamos sempre a Deus esta oportunidade a nós concedida e que se chama família. Então, vamos aprender a colocar em nossas vidas, né, a gratidão, né, a fé no Pai. Né? Gratidão a Deus sempre por todas as oportunidades que nós temos, né? Porque a vida, ela é feita de oportunidade, tá? Quando nós necessitamos de algo, a providência divina nos dá a oportunidade com relação às nossas carências. Se nós estamos precisando de paciência, com certeza Deus coloca do nosso lado pessoas que vão fazer com que a gente tenha que exercitar a nossa paciência. Por isso que a nossa fé e a nossa gratidão, na realidade, consegue nos envolver neste caminho de amor. Essa parte do nosso estudo estava contido na redação do Momento Espírita, né, com base no capítulo 20 do livro Iluminação Interior, de Joana de Anjos, com Divaldo Franco. Amor do lar.
torna-se difícil fazer os corações do mundo entender com exatidão o que realmente constitui o amor no campo da atuação doméstica. No lar, vê-se em conta a imitação deficiente do amor espalha irresponsabilidade por meio da desconsideração entre os cônjuges, da falta de juízo, da má condução dos filhos ou do excesso de dons materiais que obstrui os canais da percepção do espírito. Quando o amor verdadeiro adentra no lar, ilumina a família e torna-se possível a materialização da boa vontade, do espírito de cooperação, do entusiasmo com a vitória do outro, da participação das lutas comuns. Então, meus amigos, Deus nos dá a ferramenta do amor para que a gente possa entender esta situação das nossas vidas. O amor suporta tudo. Nada na realidade vence o amor. André Luiz nos ensina: se Jesus nos recomendou amar aos nossos inimigos, imaginemos então com que imenso amor nos compete amar o que nos oferece o coração. Como que deve ser o sentimento de amor nosso por nossa família, pelos nossos pais, pelos nossos filhos, pelos nossos companheiros, tá? E isto possibilita a todos nós uma formação de um ser melhor, de um ser voltado ao caminho do bem. O amor superior no seio doméstico sabe calar para apaziguar infrutíferas lamentações, ou consegue falar para esclarecer e elevar, construir e abençoar. É no reduto doméstico que se acha a escola sublime, capaz de estruturar os caracteres diversos, com as lições vividas de ação elevada, desde que o amor a tudo possa conduzir. A partir desses exercícios de amor e dessa busca feliz, a alma do grupo familiar irá crescer, a fim de que consiga estender os braços para alcançar, junto à sua família, maior que Deus nos concede para o convívio social. Então, através deste nosso sentimento do amor, que nós vamos conseguindo estruturar dentro do nosso lar, daí também a gente consegue estender este nosso amor para o nosso convívio social, para os nossos semelhantes, né? Para os nossos amigos, para os nossos desafetos, né? Nós vamos tendo noção realmente da vida. Agora, nós passamos para o amor e equilíbrio. Amor é a virtude por excelência, seja na terra, seja noutras moradas do Senhor. É a que mais se ajusta ao equilíbrio. Na lide doméstica, portas lá dentro do lar, muitos são as observações feitas em nome do amor, que não passam de desconhecimento do que seja essa notável virtude. O amor é de tal modo excelente que, quanto mais um conhece o outro, identificando defeitos e hábitos enobrecidos, tanto mais ele se amplia, se aprimora, reinando grandioso e felicitando as vidas.
O amor real, por manter suas raízes no equilíbrio, se vai afirmando dia a dia, por intermédio de uma convivência que se vai estreitando, estabelecendo maior e melhor identificação recíproca dos participantes desta aproximação afetiva. O equilíbrio do amor promove a prática da justiça e da bondade, da cooperação e do senso de dever, da afetividade e da advertência amadurecida. O equilíbrio do amor desfaz toda preocupação de discriminação de qualquer natureza, quando se trata de efetuar-se a marcha para Deus. Assim, você diz buscar em Jesus a motivação para os seus caminhos terrestres. Medite sobre isso e equilibre-se o quanto possa para que o seu amor conjugal, filial, paternal ou fraternal possa refletir, ainda que à distância, o amor do nosso Pai, que a todos busca pelos caminhos da evolução. Então, meus amigos, amor e equilíbrio. A busca do equilíbrio está ligada à nossa busca pela serenidade. Estamos a caminho da luz. Partimos da fúria para a serenidade. Temos que compreender que somos seres divinos a caminho da evolução e que nada realmente resiste ao amor. E quando buscarmos em Jesus, que é o nosso guia e modelo, o exemplo a seguir, e compreendermos o quanto ele nos auxilia, a vida caminha também de uma forma serena. Nós temos no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador, os ensinamentos que nós espíritas devíamos tentar conhecê-los sempre, né? Porque Jesus vem trazer para nós, né, ferramentas, ensinamentos de como nós devemos proceder. Será? Como anda a influência de Jesus em nossas vidas? No item 6 do capítulo 6 do Evangelho, né, o Cristo Consolador, Jesus nos fala da seguinte maneira: eu, o divino jardineiro, no silêncio dos vossos pensamentos, venho cultivar as suas mentes, as suas almas. Então, ele está pronto para nos ensinar, para transmitir a nós as suas influências, para interferir de maneira saudável e salutar em nossas vidas, transmitindo amor e equilíbrio. Aí que nós precisamos deste amparo, né? Tentarmos buscar uma forma de nos aproximarmos do Cristo e de sentirmos a sua influência. Seguindo, nós vamos falar um pouquinho do consumismo doméstico. Ocasiões existem que se tornem necessário
fazer uma pausa para avaliar a nossa postura frente da existência, nos limites do nosso caminho, quanto na esfera do lar. No mundo, é costume tornarmos-nos mundanos em qualquer parada para a verificação do como ou do quanto vimos realizando, capaz de dificultar a nossa própria marcha. Temos que pensar, indubitavelmente, na oportunidade de progresso que Deus nos concede. Devemos estar atentos às 1001 fontes de atração que o mundo oferece, com o fim de acordar o nosso discernimento. Então, o problema não será ter isso ou ter aquilo. O problema é o modo como as coisas são tidas, obtidas e mantidas. É importante que consigamos viver com pouco ou com muito. Quando descubra que o seu lar ajuntou coisas e coisas que não são usadas, faça-as passar a outras mãos, com a sua vibração de fraternidade e certo, mas também com o compromisso de você realizar o esforço da educação das suas despesas, sem que se faça avarento, porém responsável multiplicador dos bens divinos que, por agora, você administra. Então, esse item do consumismo doméstico vem falar um pouquinho ao apego nosso pelas coisas mundanas, né? Pelo materialismo, e vem tentar abrir os nossos olhos para que possamos desenvolver dentro de nós o espírito de fraternidade. O Chico Xavier, mais uma vez, ele nos orienta da seguinte forma: na vida, não vale tanto o que temos, nem tanto importa o que somos. Vale o que realizamos com aquilo que possuímos. E, acima de tudo, importa o que fazemos de nós. E ele continua: sofrer é muito diferente de fazer sofrer. E a dívida é sempre uma carga dolorosa para quem a contrair. Então, nós temos que procurar colocar tudo aquilo que, porventura, a providência divina colocou em nossas mãos em favor do nosso próximo, em favor da coletividade, solidariedade, amor fraterno, né? E aí que entra, né, na área da promoção social espírita, tá? Que nós podemos levar realmente para aquelas pessoas necessitadas o nosso amparo, o nosso auxílio, o nosso amor. Continuando, nós vamos falar um pouquinho agora da oração em família, né? Luz inapagável passa a brilhar sobre o lar, onde perduram as vibrações da prece. Mais do que pode supor a pessoa que ora, a alma que se liga às faixas luminosas do diálogo com Deus, absorve desse estuário bendito do mundo invisível as mais profundas messes de recursos aptos
a sustentá-la nas lides em que se movimenta o planeta. Esse salutar costume de abrir-se para dizer ao Senhor o que sente, mesmo sabendo que o Senhor sabe de todas as coisas, converte-se em exercício de humildade, que eleva e bendiz a criatura. E a humildade, ela deve ser a primeira virtude do Cristo por nós a ser conquistada. Mais uma vez, silenciar o coração é um convite à humildade. Saber calar-se. A prece nos converte em exercício da humildade. Como é bom poder saber que nas nossas orações, né, na nossa conversa íntima com a providência divina, nós estamos podendo exercer a ferramenta da humildade. Na posição evolutiva que nós nos encontramos, a humildade, ela é o princípio de tudo. Vamos pensar que nós estamos numa jornada de uma escalada evolutiva. Vamos tentar escalar uma montanha das virtudes que o Cristo tem tentado nos ensinar. Para a gente ter uma ideia, a humildade, a gente buscando adquiri-la, e enquanto nós não adquirirmos, nós ainda não chegamos nem no pé da montanha. Estamos andando na planície. Só vamos chegar no início desta nossa escalada quando entendermos o valor da humildade. E aí a escalada prossegue com a resignação, com a mansuetude, com a fé, com a paciência, com a pureza de coração, com o amor e com a caridade. Então, vamos buscar entender a necessidade de nos tornarmos humildes, né, para chegarmos no início da nossa montanha. Entregue-se incondicionalmente ao Pai Criador, realizando a parte que lhe cabe nos cenários de sua vida, certo de que aquilo que, pedindo na oração, não obtiver, é que você não está no momento ideal de receber as bênçãos que busca. Ensine seus entes queridos a utilizarem das formidáveis bênçãos que movimentamos para o equilíbrio e para a presença da luz em nosso cenário doméstico. Aí, a doutrina espírita vem nos ensinar, com muita sensatez, com muita coerência, que aquilo que nos cabe somos nós que devemos fazer. Nós não podemos ceder, emprestar, vender ou passar para o nosso próximo. O Chico costumava dizer que aquilo que é nosso, a providência divina arruma uma maneira de chegar em nosso colo. Então, meus amigos, cabe a nós, né? A nossa vida está em nossas mãos. Então, a nossa parte, realmente, somos nós que devemos agir, que devemos
fazer. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o acolhimento. Acolher as pessoas que procuram o centro espírita em situação de vulnerabilidade, de risco pessoal e social, por meio do diálogo fraterno, orientando-as, esclarecendo-as e encaminhando-as de acordo com as necessidades observadas. Alguns pontos deverão ser observados por aqueles que acolhem, né? Ser acessível, saber colocar-se no nível de compreensão do outro, para melhor compreendê-lo, colocarmos-nos na situação difícil de quem recebe o socorro, oferecer segurança, deixando o outro tranquilo para expor suas dificuldades, amparar sem alardear superioridade, saber ouvir com atenção e amor. Acreditar que a pessoa tem capacidade para se desenvolver e mudar. Não impor ajuda. Não fazer pelo outro, mas com o outro. Compreender que todos somos necessitados dessa ou daquela espécie, perante Deus e diante um dos outros. Ter autocontrole, equilíbrio emocional, sentir com a pessoa e não pela pessoa. Alegrar-se com os que se alegram e entristecer-se com os que se entristecem. Porém, com controle. Saber colocar-se no lugar do outro, sem comprometer sua liberdade interior. Considerar cada pessoa com as suas próprias características, a sua individualização. Observar o tom de voz do outro, sua clareza de expressão, objetividade e cordialidade, respeitar o seu silêncio e saber entendê-lo. Então, no acolhimento, tudo aquilo que nós possamos estar aprendendo, né, no nosso educandário do lar, né, nós podemos colocar em prática no movimento espírita, né, na nossa casa espírita. Começando pela serenidade, passando pelo equilíbrio e pelo amor. Sermos sempre acessíveis, sempre nos colocarmos no lugar do nosso próximo. Aquilo que nós estamos desejando ao nosso próximo serve para nós? Sempre poder nos questionar com esse respeito. Usarmos realmente de muita amorosidade, né? De muita paciência, né? E saber ouvir mais, né? E falar menos. E mais uma vez eu trago para a gente um comentário do assunto feito pelo Chico Xavier. Ele fala assim, ó: viver é sempre dizer aos outros que eles são importantes. Olha que coisa. Que nós os amamos, porque um dia eles se vão e ficaremos com a impressão de que não os amamos o suficiente.
né? Então, por isso que nós não precisamos economizar o nosso amor, né? A nossa ternura, né? A nossa paz. 3 verbos existem que, bem conjugados, serão sempre lâmpadas luminosas em nosso caminho. Aprender, servir e cooperar. Nós que estamos nesta empreitada de trabalhadores da seara do Mestre, tá? Precisamos realmente colocar esses verbos nos nossos corações, nas nossas mentes, né? Precisamos realmente aprender, servir e cooperar. Se nós extrapolarmos esta situação para o nosso movimento espírita, o quanto a nossa parte, o quanto a parte de cada um de nós sendo feita desta forma, irá fazer crescer o nosso movimento. Não é verdade? Continuando sobre o acolhimento, nós temos aqui os princípios gerais do acolhimento. O primeiro é o amor. Saber respeitar a personalidade da pessoa. Acreditar nela, deixando-a à vontade para decidir. Ajudar não é impor, é amparar, sem preocupações de personalismo, para que o beneficiado cresça, se ilumine e seja feliz por si mesmo. Atitude de não julgamento é um outro princípio geral. Compreensão plena e total das criaturas como elas são, e não como gostaríamos que fossem. Confortar os necessitados sem exigir-lhes mudanças imediatas. Compreensão. Respeitar a opinião dos outros, mesmo não concordando com ela, desculpando-lhes a ignorância e contribuindo para que mudem para melhor. Não salientar a deficiência dos semelhantes, mas exaltar-lhes a melhor parte. E, por fim, sigilo e discrição. Procurar não fazer comentários posteriores. Então, o acolhimento, ele tem esses princípios gerais que, na realidade, eles são idênticos ao da nossa vida serena. Amar, não julgar, compreender e ter discrição. E a gente podendo aqui aprender, mais uma vez, com o nosso Chico, ele fala da seguinte forma: não julgar. Uma das belas lições que tenho aprendido com o meu sofrimento. Quem julga as pessoas não tem tempo para amá-las. Que lindo, né? E agora, para a gente poder finalizar, né, nós vamos aqui falar sobre o acolhimento ainda, né? A natureza deu ao homem a necessidade de amar e ser amado. Observe que amar vem em primeiro lugar. E amar
equivale a, antes de tudo, acolher. Ninguém ama sem primeiro acolher. Ninguém instrui sem acolher. Eis um desafio para nós, espíritas. Acolher quem chega, estancar a dor, enxugar as lágrimas. Após os primeiros socorros, após o acolhimento, instruir. E esta ideia é do Espírito de verdade. Relembrando, espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos. E aqui eu venho reforçar essa fala do Espírito de verdade. A nossa querida Joana de Ângeles comenta no seu livro Leis Morais da Vida que o Espírito de verdade utilizou de muita veemência quando trouxe esses ensinamentos para Kardec. E Joana completa nos falando que amor e conhecimento são asas harmoniosas que a providência divina coloca à nossa disposição para trilharmos o caminho do progresso e da nossa evolução. Muita paz a todos, queridos amigos.